Mas espera como a linguagem do pastor. Espera animado. E Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Diga para o Senhor que está ao seu lado assim: você está animado ou você está travado? A Bíblia declara assim: no dia da tua angústia, a tua fé vai ser pouca, for pequena. Muito animado. Querido, não vai dar. É necessário estar animado. É necessário estar forte. É como o louvor que manda aqui. Não é hora de questionar, é hora de adorar. Não é hora de perguntar o porquê estamos aqui, por que isso, por que aquilo. Mas nós, desde a nossa nascença, desde a nossa origem, nós já somos assim, pessoas que interrogam. Eu viajava com meu pai e interrogava com meu pai: o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo. Quem tem filho sabe como ele é. Pergunta tudo. E nós somos assim: pai, por que estamos passando isso? E não é o momento de perguntar, é o momento apenas de aguardar e esperar no Senhor. A Bíblia fala para mim que Moisés estava liderando o povo rumo a Canaã. A Bíblia fala para mim que Moisés estava perto de Canaã e pararam no deserto de Pará. Esse deserto de Pará tem outras passagens. Esse deserto de Pará, eu posso entender que é um lugar onde Deus costumava falar sempre. Por quê? Eu vou explicar. O deserto de Pará era um lugar onde aconteceram alguns fatos importantes da Bíblia. Eu posso entender que era um lugar de resposta. Hoje nós estamos aqui dentro da igreja para adorar. Mas eu sei que muitos vieram aqui atrás de respostas. Eu sei que muitos vieram aqui, aleluia, precisando de alguma vitória, precisando de alguma, de superar algum anseio da sua alma. E eu tenho a certeza que hoje Deus vai suprir todas as suas necessidades em glória. Mas nós estamos no deserto do Pará. Deserto do Pará é o lugar da espera. É o lugar onde nós aguardamos. Moisés estava com o povo no lugar parado, aguardando respostas. Moisés naquele momento chamou um representante de cada tribo e levantou esse representante para ir até a cidade de Canaã. Esse deserto de Pará, eu disse que tem algumas passagens importantes nela. E uma das passagens que me chama a atenção é quando Abraão tem um filho com Agar, envolvido por sua Sara. Sara induziu Abraão a deitar-se com Agar. Agora Agar já era um filho, mas a Bíblia fala que Deus cumpre a promessa sobre a vida da Sara, e Sara também tem um filho. Agar tem um filho por nome de Ismael, e Sara tem um filho por nome de Isaac. A Bíblia fala para mim que então Sara se revolta com Agar e fala para Abraão: eu quero que você tire ela da nossa tenda, tire ela da nossa comunidade e mande ela embora. A Bíblia fala para mim então que Abraão chega até Agar, dá para ela um pão e dá para ela um pouco de água no odre e despede ela junto com seu filho Ismael. A Bíblia declara que eles vão para o deserto de Pará, o mesmo deserto que Moisés está, o mesmo deserto onde esperamos decisões vindas do céu. A Bíblia declara para mim que naquele momento Agar estava sofrendo um grande mal. Por quê? Acabou o pão e acabou a água. Então ela pega o seu filho e se distancia de um tiro de uma flecha e coloca o filho à distância e falando assim: eu não quero ver a morte do meu filho, então eu vou deixar ele bem longe para não ver a morte do meu filho. Abraão, eu tenho uma certeza que não queria matar Ismael e também não queria matar Agar, mas eu tenho a certeza também que eu posso gerar dentro do meu coração que a nossa Sara dentro da Bíblia, ela teve tamanha inveja de Agar que queria ver a destruição de Agar e de Ismael. Tem muita gente que quer ver a nossa destruição, tem muita gente que quer ver a nossa queda. Diga para o teu irmão assim: tem muita gente que quer ver a sua queda, que quer ver a sua destruição, mas se prepara que eles vão ver milagres na sua vida. Eles vão ver milagres na sua vida. Deixa eu profetizar de novo. Eles vão ver milagres na sua vida. Aqueles que estão aguardando a notícia de morte vão receber notícias de vida a respeito da sua vida. Aqueles que estão aguardando vão ouvir assim: fulano caiu, fulano está perdido. Não, eles vão ver outra coisa: Deus restituiu a vida de fulano, Deus levantou a vida de fulano. Agar estava lá no deserto praticamente para morrer, ficou de longe esperando a morte do seu filho. E a Bíblia declara que naquele momento o anjo bradou do céu. Eu gosto dessa parte. Diga para o teu irmão assim: Deus gosta de bradar. Oh, ele fala alto, querido. Deus vai falar alto lá na sua casa. Deus vai falar alto lá na sua empresa. Ele bradou e disse assim: Agar! A Bíblia declara
declara aqui, ele disse assim: eu ouvi o choro do menino. Diga para o irmão, se Deus está te vendo. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe daquilo que você necessita. Naquele momento no deserto, o que a gente precisa para sobreviver no mínimo no deserto? O quê? O que? Fala alto. Água. Deus, Ele vai saciar a sua sede aqui. Ele vai saciar a sua necessidade. Não tinha querido poços naquele deserto, mas eu vejo aqui Deus mandando um poço para Agar, mandando um poço para Ismael. Deserto de Pará, lugar de decisão, lugar de esperar respostas de Deus. Quantos aqui estão esperando respostas do Senhor? Eu vou dizer para você, você vai alcançar. Deus, Ele vai te dar uma resposta. Deus, Ele está preparando, Ele não está demorando. Deus não demora. Deus, Ele capricha na situação. Aquilo que é seu vai vir, mas vai vir no tempo determinado. A Bíblia declara que os anjos falaram a Sara: Sara, no tempo determinado você vai ter um filho. Diga para o teu irmão assim: você está esperando isso? Você está esperando a promessa? Mas está esperando com tranquilidade? Quem gosta de pescar aqui? Estou deu bravo. Pescar eu gosto, pessoalmente. Porque irmão tem que ter paciência. Eu sou meditado. E ficar com a varinha, esperando a boa vontade do peixe. Aí você bota o trem, e ele vai lá e come, você tem que colocar de novo. Aí vai e come de novo. Aí você vai de novo. Aí ele belisca, aí quando você pensa, agora foi, aí você levanta toda alegre, não tem nada. E aí você vai indo, irmão, na décima eu já estou em casa, dormindo. Mas meu irmão gosta, e ele vai, minha avó gosta, meu avô gosta, e eles vão ficar horas na praia, voltam pretos, eu sonho, eu já sou moreninho, obrigado, gosto de sombra. Mas interessante que quem pesca fica animado. Quem gosta fica ali, ó, animadão. Eu não entendo isso. Ali é amarrada, fica animado. E ali, e olha para o teu irmão, é assim que você tem que esperar a promessa. Animado. Às vezes você vai levantar e nada vai acontecer. Você vai botar de novo e vai. Você está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo? Tem hora que uma porta se fecha, mas outras portas vão se abrir. Tem hora que as coisas se estreitam, mas tem hora que hora de refrigério também. Tem hora que parece que é tudo travado, mas tem hora que Deus brada do céu e dá vitória. Eu tenho esperado e aguardado respostas de Deus. E eu sei quanto é difícil esperar. Mas a Bíblia declara para mim que nós devemos esperar no Senhor animadamente. Sacode essa pessoa que está do lado e diga assim: joga a tristeza por terra e espera animado, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir a promessa. Você sabe o que foi o serviço? Quando Agar foi para o deserto, ela achou que o filho ia morrer. Mas quando Agar se esqueceu, diga o termo assim: Agar se esqueceu daquilo que Deus falou quando Ismael nasceu. Ou melhor dizendo, antes de Ismael nascer, Deus falou para Agar perto do poço que estava lá junto da aldeia de Abraão. Falou assim: Agar, aquele que está no teu ventre, farei dele também uma grande nação. Ou seja, podia ir para qualquer deserto, mas não ia morrer, porque tinha uma promessa sobre a vida de Agar. Olha para o Senhor que está ao seu lado e diz assim: sobre a sua vida tem promessa. E você não vai morrer enquanto não vê o cumprimento dela na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu, quando eu era menino, quando eu era jovem, as pessoas profetizavam na minha vida. Eu gostava de ir naqueles poços, eu gostava de ir nos remanaites, gostava de ir igual um monte de vigia, eu estava colado. As profetas viravam para mim e diziam assim: você vai ser pastor. Aí eu falei: será? Você vai? Eu falei: meu Deus, eu cantava igual uma taquara rachada. Melhorei mais ou menos. E aí as pessoas falam: um dia que eu estava na igreja cantando, eu cantava:
Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Até eu dizer cantar. Aí eu estava lá cantando, mas eu estava bem pior do que isso que eu cantei. E aí tinha os irmãos do louvor que diziam: louvor você entende, né? O sonoplasta foi lá e botou uma fita para gravar. Ele gravou cantando. Aí ele disse que terminou o culto. Quando terminou o culto, ele soltou no áudio da igreja. Eu estava na porta, e de repente eu tomando embora. Eu falei assim: ele está cantando. Eu senti aquele timbre, eu falei assim: aquele negócio é conhecido, tem algum lugar. E quando eu olhei, ele estava olhando para mim rindo, e eu falei assim: aí ele falou assim. E aí as pessoas diziam para mim assim: você vai ser ministro, você vai cantar, vai ser assim, vai ser assado. Eu falava: Jesus, como isso vai acontecer? Às vezes você não se pergunta assim, e você pergunta: como isso vai acontecer? Senhor, o que eu vejo é impossível isso acontecer. Mas diga para o teu irmão assim: você serve o Deus do impossível. A Bíblia diz que aquilo que é possível, Deus deixa para que o homem faça. Mas aquilo que é impossível, é Deus que vai fazer. Estava bem um dia no Monte da Lajinha. Quem é de oração conhece. Estava lá orando. Hoje está meio desativado, mas ainda funciona lá. Aí eu estava lá orando: Deus, e tá, e aleluia daqui, e glória de lá, e orando. De repente veio uma profeta, sabe, daquelas com autoridade, veio uma chama, chegou perto de mim, meteu uma mão na minha garganta, para esse cara me enforcar. Meteu a mão na minha garganta, eu tomei um susto, mas ela eu falando em mistério, já liguei, meu Deus, fala, ele começou a falar. Ela falou assim: eis que derrama um som sobre a tua voz hoje, eis que eu te capacito agora. Eu me recordo como hoje desse dia. Ei, Deus do impossível está aqui e pode fazer milagres na tua vida. Ele pode mudar a tua voz, ele pode mudar a tua aparência, ele pode, se você, Deus falou assim: um dia você vai nos Estados Unidos, um dia você vai no Egito, um dia você vai no Japão, se prepara, um dia você vai pisar lá. Diga para o seu irmão assim: você acredita nisso? Mas tem que esperar animado, mas tem que esperar confiante. Tem gente que eu falo assim: entra na igreja desmotivado. Sabe por quê? Porque tem dado ouvido à voz do opressor, tem dado ouvido àqueles que não acreditam, tem dado ouvido àqueles que são incrédulos. Diga para o teu irmão assim: ei, ouça o que Deus tem para você. Não ouça o que seres limitados dizem, mas ouça o que Deus tem para você. Eu posso te dizer uma coisa, você pode se frustrar naquilo que eu te disser, mas se Deus falou, você não vai se frustrar. Sabe por quê? Porque nesse deserto Moisés estava lá e falou assim: vai 12 espias. Quantos espias eu disse? 12. E vocês vão lá na cidade, vocês vão lá e vão espiar a cidade, vão trazer um relatório para mim na cidade, de tudo que tem lá, se verdadeiramente é como Deus disse, se manda leite, se manda mel. E foram os 12 para lá e passaram lá 40 dias. Quantos dias eles passaram? 40 dias. E a Bíblia fala para mim que eles observaram a cidade. E a Bíblia fala para mim que eles voltaram. Mas a Bíblia fala para mim que 2 deles, eu acredito, iam trazendo consigo um fruto da cidade. Gostaria que você pegasse esse, não o pedestal desse aqui, por favor. Dá uma glória a Deus aí, querido. Obrigado, meu irmão. Pode dar glória a Deus aí, irmão. Eu sei como é que é isso, depois montei, eu sei como é que é. Pastor Robson, me ajuda aqui. Ó, mistério aí, papai. É, papai. A Bíblia fala para mim, você vai entender, você vai entender, você vai entender. Quantos eu disse que foram para a cidade? Fala com autoridade. Quantos voltaram carregando fruto? Eu acredito. 2. Porque a Bíblia fala para mim que o fruto era um cacho de uva do tamanho de 1,5 metro, mais ou menos. E eu acredito que eles botaram numa madeirinha para carregar o cacho de uva que ele veio. E eu acredito que quem carrega fruto é só quem acredita naquilo que Deus está entendendo? Que Deus prometeu. E eu acredito que quem estava carregando o fruto era quem? Alguns crentes sabem, Josué e
glória. Josué e Caleb iam voltando, dando glória a Deus. Aleluia. Caleb, a gente vai voltar lá. Caleb, olha aqui, ó. Eles iam andando, eles iam andando e dando glória a Deus. Enquanto os 10 murmurando, a gente nunca vai chegar lá, não vai dar. Mas aquele que estava confiante, porque eles parecem que sabiam o salmo de Davi: espera-te no Senhor e anima o teu coração, ele fortalecerá. Espera, pois, no Senhor. Eles iam dando glória, eles iam dando glória, eles iam dando glória, eles iam dando glória. Obrigado, Caleb. Obrigado, pastor Lopes. Caleb e Josué estavam animados, tanto animados que eles trouxeram fruto. E quando chegaram lá, Moisés perguntou: e como é que é a cidade? Ele falou assim: a terra é boa, a terra verdadeiramente manda leite e mel. Mas os 10 começaram a dizer assim: mas lá é terra de gigante. A gente olhou e é impossível habitar lá. A gente olhou e não vamos conseguir. Quantas pessoas estão do seu lado e você fala assim: eu vou entrar na faculdade da UFS. A pessoa fala assim: caraca, isso aqui está pra caramba. Ela já vem desmotivando. Aí fala assim: vou tentar me... Você vai tentar o quê? Medicina. Já é. 51 por 1. Você não vai conseguir. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Enquanto tem 2 para acreditar, tem 10 para duvidar. Enquanto tem 2 que acreditam com todas as forças, tem 10 que estão totalmente desmotivados. E eu vou dizer uma coisa para você: anda com pessoa que te motiva, anda com pessoa que te leva para frente. Tem muita gente que é do seu lado, mas desmotiva você. Aí você está indo para a igreja e fala assim: está chovendo. Fala assim: daí, eu sou de açúcar, bora. Eu trabalhei o dia todo, eu também, vamos lá. Ei, querido, quando eu estava lá no mundão, eu lembro, ir para a Candaia, quando voltava, eu ia para o trabalho. E depois voltava para casa, tomava banho de novo e ia para a Candaia de novo. Tinha desânimo nenhum. Agora tem a camarada que fala assim: oração 3 horas da manhã. Ai, Deus. Isso, para a metade do meu sono, a melhor parte lá, aleluia. Quando eu estou sonhando, o pastor quer me acordar. A diga para o teu irmão assim: espera animado. Sabe por isso que eu estou falando? Quando você vem aqui na oração, é Deus olhando para você: olha, meu filho está lá, passando pela prova, está animado. E daqui a pouco eu vou cumprir a promessa, porque Deus cumpre a promessa na hora certa. Entende uma coisa? Sacode essa pessoa que está do lado assim: é na hora certa. Sabe por quê? Porque se ele te der adiantado, você pode perder ela. Ele te dá na hora certa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, querido? Quem está entendendo? É o poder. E a Bíblia fala para mim que os 10 começaram a falar: não vai dar, é a terra de gigante, não vai dar, os muros são fortificados, nós não vamos conseguir entrar lá, nós não vamos habitar naquela terra. Mas de repente Caleb se levantou e disse assim: ei! Vem cá, Caleb, vem cá, pastor Lopes. Levantou e disse: não! Subamos animosamente e vamos possuir essa terra. Eu queria 10 homens aqui agora, rapidinho, correndo. 10 homens. 3, 4, 5, 6, 9, 1. Vamos lá. Me cerca a gente aqui, cerca a gente. Cerca, faz uma volta aqui, irmão. Começam a dizer palavras negativas, começam a dizer: não vai dar certo. E eu vai dar, não vai? Não, vai dar certo. Você pode estar cercado por um monte de gente dizendo para você que não vai dar, mas a palavra do Senhor é a que vai reinar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Meu Deus! A Bíblia diz que os homens fazem planos, mas a última palavra é de Deus. É isso que diz no livro de Provérbios.
família é sua. O filho é teu. Está entendendo o que eu estou falando? A esposa é tua. Você não vai perder ela para o adversário. Você não vai perder ela para o adversário. Não vai perder sua casa, não vai perder teu casamento. Você não vai perder teu filho, porque ele é teu. É promessa, é promessa, é promessa. Espera animado porque está chegando. Sabe o que eu digo assim? Espera animado porque está chegando. Espera animado porque está chegando. Espera animado porque está chegando. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 14. Eu já estou encerrando já, tá aqui. Já estou encerrando, me perdoa. 10 para as 10. Quem vai esperar mais um pouquinho de dar uma glória a Deus? Aleluia! É o poder! Agora vem a cereja. Ai, Deus. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, e disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha a idade de 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Eu voltei trazendo boas novas. Eu acreditei na promessa. Era isso que eu estava querendo dizer. Mas os meus irmãos israelitas foram comigo e fizeram que o povo se desanimasse com medo. E eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para todos os seus descendentes, porquanto fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. E foi há 45 anos atrás que ele disse a Moisés: ei, Josué bateu na porta de Caleb. Caleb! Ele foi lá atender. E quando ele atendeu, ele disse: pode o Senhor, Josué, reconhecer a sua voz de longe. O que você veio fazer aqui? Ele falou assim: hoje é o dia. Aleluia! Diga para o seu irmão assim: toda luta um dia tem fim. Não, você não pegou, você não pegou. Diga para o teu irmão com verdade assim: toda luta um dia tem fim. Um dia acaba. Toda guerra um dia vai ter que acabar. Fique de pé nessa noite. Pega a mão do seu irmão. Diga para o teu irmão assim: hoje eu quero profetizar na sua vida. Essa luta tem fim hoje. Essa luta acaba hoje. Josué chega para Caleb. Continua no mesmo mistério que você estava. Josué chega para Caleb e fala assim: Caleb, eu vim aqui te entregar a sua herança. E Caleb disse para Josué: ô Josué, a mesma força que eu tenho hoje é a força que eu tenho, que eu tinha há 45
anos atrás. O mesmo ânimo que eu tinha quando vim em Canaã é o mesmo ânimo que eu tenho agora. Sacode a mão do teu irmão e diga assim: Deus vai te entregar aquilo que Ele prometeu nas suas mãos. Eu vou profetizar nessa noite. Vai bater lá na tua porta. Caleb esperou no Senhor com ânimo. Josué esperou no Senhor com ânimo. Josué confiou, Caleb confiou. Ei, querido, confia, porque a sua vitória vai chegar. E quando chegar, você vai dizer assim: valeu a pena ser fiel, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena confiar, valeu a pena. Como é que você fecha os seus olhos? Senhor Deus, eu sei que tem muitos aqui que estão aguardando a vitória. Eu sei que tem muitos aqui nesta noite que estão esperando. Eu sei que tem muitos aqui nesta noite, aleluia, que estão como Caleb, ansiosos. Mas, meu Pai querido, tem muitos aqui que já estão desanimados. Tem muitos aqui que já estão, meu Pai querido, quase parando. Mas nessa noite eu peço, Espírito Santo, fortalece. Espírito Santo, fortalece aquele que está desanimado. Fortalece aquele que está perplexo. Fortalece aquele que está em dúvida. Meu Pai querido, Ele começa agora a derramar da tua unção sobre todos que estão dentro da nave desta igreja. Senhor Deus, começa a capacitar assim como o Senhor capacitou a Caleb. Vai esperar 45 anos a promessa. Eu profetizo na tua vida, querido, que você não vai cair, que você não vai cair, que você não vai parar, que você vai continuar. Eu profetizo que a tua vitória vai chegar e você vai cantar um hino de louvor a Deus. Aleluia. Oh, canta comigo, vai, canta comigo essa canção. Sempre bem assim. Eu sempre estou falando. Eu estou falando aqui. Sempre bem assim. Suportar um mediador e esta lágrima olhar. Canta comigo, vai. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim.